Sim. Tá completo? Tá meio? Como é que tá a apresentação? Eu acho que tu tá arrastando a tela, né? A gente não vai conseguir ver toda o Excel, só se você diminuir, mas daí a gente não vai enxergar. Não sei quanto vai ser eficiente. Tá. Tá ok, então. Bom, gente, para poder compreender a evolução do jornal ADM Foco, né, foi realizado esse levantamento de todas as edições publicadas, organizando as principais sessões, os temas abordados ao longo dos anos. Essa tabela, ela permitiu identificar como o conteúdo do jornal ele foi transformado, né, e quais iniciativas passou a integrar a estrutura do jornal ao longo do tempo. Aí, aqui estão todas as sessões que as meninas, todas elas fizeram levantamento, foram separados, né? 13, mais ou menos 13 edições para cada uma fazer o resumo e colocar aqui. Aí, vocês estão conseguindo ver? Aí, aqui ao lado, eu montei um modelinho da linha do tempo, né? Porque essa era a ideia. Bom, a partir da análise feita das sessões que as meninas fizeram um resumo, foi possível construir essa linha do tempo, onde sintetiza os principais marcos do trajeto do jornal, onde era o nosso foco também, né? Aqui dá para poder observar que o projeto ele iniciou. Vocês estão conseguindo ver? Que o projeto ele iniciou com foco na empregabilidade e na divulgação das ações do curso. E ao longo dos anos, ele deu uma incorporada nos novos conteúdos, né? A gente vê que em 2019 teve a consolidação, o jornal completou um ano, teve a cobertura dos eventos do Conasul, o crescimento da participação dos egressos. Em 2020 teve a adaptação à pandemia, teve a cobertura do Covid-19, Conasul realizar totalmente online. Em 2021 a gente já teve a expansão. Bom, resumidamente, ao longo dos anos, né, foi incorporado novos conteúdos relacionados à inovação, o empreendedorismo, a pesquisa, o desenvolvimento profissional. Os estudantes, os egressos também, né? A gente teve a inclusão de todos os egressos, todas as edições, praticamente foi incluído algum egresso, a sua jornada depois da faculdade. E é isso. Essa parte. Bom, aqui agora eu trago. Deixa eu compartilhar novamente outra tela. Perdão, alguém tem alguma dúvida? Não? Não, tá tranquilo. Tá, ok. Tá. Tá, ok. Bom, a nossa proposta ela foi transformar o jornal ADM em foco em uma newsletter mais moderna e mais atrativa para os alunos poderem ter mais interesse em querer acessar o jornal. Bom, a gente percebeu que a gente reduzindo e a gente focando mais no conteúdo mais simplificado seria melhor. Por isso a gente reformulou as sessões utilizando títulos mais chamativos. A gente usou resumos mais objetivos e chamadas para ação. Aqui, ó. Conseguem visualizar? Cada sessão. Sim, eu dei parabéns para ela, porque eu tinha visto depois que ela entrou no jornal, acabou participando do jornal. Então, por isso a gente reformulou as sessões utilizando os títulos mais chamativos, os resumos mais objetivos, né? Cada sessão passou a funcionar como uma prévia de cada edição. A gente destacou os principais temas, como os projetos de extensão de pesquisa, as histórias inspiradoras, né, dos alunos, e a inovação e empreendedorismo.
a gente inserimos também a chamada para acessar a edição completa. Então, ao fim, após a leitura, a gente colocou conhecimento não termina aqui. A edição completa da DM em Foco reúne histórias, projetos, pesquisas e oportunidades produzidas para inspirar estudantes, docentes e toda a comunidade acadêmica. Daí eu leio a edição completa, aí o clique aqui já dá direto em outra plataforma, para a gente também não desvalorizar uma plataforma que já existe. Porque tem a plataforma da UFR, onde todas as edições são colocadas lá. Então, para a gente não matar aquela, a gente inseriu o link embaixo para os alunos poderem estar acessando aquela plataforma e lendo o conteúdo completo. Deixa eu voltar aqui para vocês. E a gente também mudou a cor, né, pro azul para ser mais representativo para a ADM, se for possível. É isso. Bom, uma pergunta. Eu gosto dessa parte, até me dando uma pergunta contra pergunta. Tinha uma coisa que às vezes eu conversei com, não lembro mais com qual professor, acho que foi que estava liderando na época, na sua ausência, André, esqueci o nome dele. Isso, Rodrigo. Que uma das coisas que eu sentia falta, até 10 anos, gente, é muito tempo longe, e o fato de eu continuar escrevendo para o DM em Foco é ter continuação de um laço com a universidade, e também senso de gratidão mesmo, assim, né? Retornar aquilo que eu recebi, dinheiro público, então, e das dificuldades que eu passei naquela época, porque é curso novo, enfim. E depois, quando eu fui para o UFMG, depois fui para outros ambientes onde já existia mais tempo de casa, é muito diferente. Então, sempre tem esse senso, assim, de trazer de volta. E, de fato, transferir conhecimento, né? Todo mundo tem conhecimento para transferir, para trazer, eu acho que amplificar essas coisas. Mas, como eu tinha falado com o Rodrigo, que eu sentia falta de saber se estava fazendo sentido o que eu estava escrevendo para o público que eu estava escrevendo. Isso eu ainda sinto falta, tá, gente? Às vezes eu escrevo os temas que eu acho que faz sentido para mim, que eu levo nessa ótica do tá bombando no ambiente de inovação, esse é o assunto principal. Talvez seja interessante para a universidade. Só que faz muitos anos que eu não vou na UFR, eu nem sei qual o momento, eu não sabia que tinha empresa júnior. Então, não sei se algum teria, né, oportunidade de ouvir e mexe em algum momento de ter uma pesquisa de satisfação ali sobre a revista, sobre os temas, ou sugerindo temas, né, porque pode ser que aí a gente consiga trazer mais coisas que estejam relacionadas. E aí, com relação ao que a gente está vendo agora, eu queria entender se vocês pensaram em quantidade de caracteres, porque também isso a gente pode já, né, fazer isso formatando de acordo com o novo olhar, né? Eu acho que é muito legal, assim, eu recebo a divulgação do DM Foco no meu e-mail pessoal do Hotmail de 1000 anos atrás. Aí eu acho que também talvez vira e mexe a gente ter também esses e-mails revisitados, assim, né? Porque o que acontece às vezes da newsletter é a pessoa não receber. Então, ponto, ela ir para o spam, né? Então, acho que vai ter que ter um esforço, uma campanha ali, porque isso vai cair num spam, principalmente se for enviado em mala, né? Direta, né? Mas eu acho ótimo, acho que é o caminho, assim, ter informações reduzidas. Tem uma coisa que na hora que eu estava apresentando, eu pensei que na minha época faria muito sentido um grupo de ex-alunos, né? Poxa, imagina se a gente tivesse um grupo de WhatsApp com todos os ex-alunos e aí sempre tem aquele canal de comunicação, meu sonho. A gente vai se perdendo e às vezes pode ter super oportunidades. Eu não sei como é que foi como tem sido para todo mundo essa saída da universidade, mas na minha época não foi simples, assim, sair da universidade, tem um emprego, eu saio do doutorado, tem um emprego. Não, foi um caos. E também, terminei meu doutorado na pandemia, né? Então tem esse agravante também. Mas se redescobrir, né? Porque a gente tem uma formação que ela não direciona para o que a gente vai fazer, ela é muito abrangente. Eu posso ser professor, eu posso administrar minha empresa, eu posso empreender, eu posso ser um CLT, é muita coisa.
E aí, às vezes, enfim, né, com possibilidades ali de pessoas que também passaram por essa experiência, ou têm oportunidades, ou estão empreendendo, quer saber coisas. Eu sei que o ADN Foco, ele também é essa ponte, né? Mas eu estou trazendo umas ideias aqui para perturbar a mente de todo mundo. Não, dá o meu feedback aí também. Eu adorei essa ideia. Eu acho que a cor tem que trocar mesmo. Faz mais sentido. Essa questão, eu acho que até ele pode ser até a newsletter, ela pode ser até mais enxuta, para até despertar mais curiosidade, né? Por exemplo, não na história ali da Marielle, né? Coloca uma frase de gancho para a pessoa ter vontade de ler o restante, não só o resumo daquilo. Ou então ali nos, como é que fala, nos artigos também, colocar só uma frase de gancho, às vezes uma página, porque talvez a pessoa não vai passar para baixo. Uhum, uhum. Outra coisa que eu sinto falta também, que vai ali um pouco ao encontro do que a Jambla fala, né? É o leitor ter um papel ativo também, entendeu? Onde ele possa, não sei, ou dar alguma opinião, ou às vezes ter uma sessão que o leitor pode, sei lá, fazer uma pergunta e alguém responde. Ele também tem um papel ali, entendeu? Ativo. Até para a gente ter ideia, né? Se a pessoa está acompanhando, se eles estão gostando, pode ser um comentário, e que seja no jornal mesmo, entendeu? Enfim, gente, acho que seria isso. Isso já tem. Eu tenho os comentários, né? Uhum. Mas se fosse uma sessão que o leitor mesmo tem que fazer alguma. Ah, não sei, gente. Eu ia comentar um pouco disso, até sobre redes sociais, né? Eu já tinha visualizado muito o jornal, ele indo para um canal como o LinkedIn, né? Eu não. Eu acho que eu já vi em algum momento, se eu não me, posso estar muito errada, gente, mas acho que eu já vi que a ADN tem um Instagram, né? Mas eu visualizo muito esse perfil, só que eu não sei se o aluno, o egresso, o egresso talvez sim, mas o aluno, se ele usa o LinkedIn. Hoje é a ferramenta que eu, por exemplo, mais utilizo, assim, para
atualização mesmo de coisas da minha área e tal. Que as pessoas têm costume de ler, têm costume, às vezes, de opinar, que é um pouco a mais. Mas se eu recebo uma newsletter por e-mail, realmente, eu só vou ler, eu não vou comentar, eu não vou responder. O máximo que pode acontecer é eu compartilhar para alguém que eu acho que seja interessante aquele e-mail, mas não, isso, né, da minha vivência, assim. Eu posso gostar do texto igual e fazer super sentido para mim. Uma outra coisa que eu levantei a mão, se tem essa possibilidade de mandar esse PDFzinho dessa newsletter para eu brincar com a minha IA aqui, como sugestões. Não deve ter nenhuma informação confidencial, né? Se puder, eu posso também dar uma brincada para fazer sugestões. Assim. Não sei se isso é algo que já está meio que a postos, assim, a gente segue assim para os próximos meses, ou a gente ainda pode trazer alguns pitacos. Massa, boa. Até trouxe esclarecimento assim para mim com relação a esse tempo. Acho que é legal. É uma coisa que a gente faz muito aqui, mas é mais mercadológico, a gente faz muito webinar, né? Que é esses momentos de discussões que funciona assim para uma. Aí sim, você tem interação com o público rápida, né? E você consegue mensurar ali também se a temática foi adequada, trazer um convidado. Isso funciona muito dentro né, do meu ambiente aqui de trabalho. E talvez isso também, não sei como que se hoje tem, André, um canal assim, igual mentoria, uma coisa que vocês sofrem muito, ou tem isso com mais facilidade, porque isso é algo que a gente também pode trazer pensando em novos formatos do jornal, mas com relação a mentor mesmo, de carreira, sabe? Não sei o que eu vou fazer, estou muito perdido. Pega alguém que já foi um egresso, ou a gente do canal, seja mais ativo no canal, do jornal, que aí traz esse momento, mais pessoalidade. Que eu acho que eu gostei da frase que tu trouxe bem no início, assim, sobre, né, que conta-se histórias que você não vai ver num artigo científico, você não se relacionar com a pessoa, você não vai passar ideia. Assim, antes de eu tentar o doutorado, eu jamais imaginei que eu ia treinar tanto psicologicamente. Assim, falei, meu Deus. Então, isso é uma parte que ninguém conta, né? Assim, conta que você tem que fazer a tese, que é um momento de muita reflexão e estudo, mas você precisa ter uma rotina de exercício em dia, você precisa se comunicar com fulano, você precisa interagir com tanto. E são dicas, parece superficiais, mas
ela muda tanto a vida do profissional, né? Eu vejo aqui no meu ambiente de trabalho, eles promovem muito isso, assim, essas reuniões, informais, pode ser reunião, pode ser não reunião, pode ser realmente um documento, ou hoje a gente escuta muita coisa no Spotify, né, que é mais direcionado, mas eu, assim, gente, eu topo, assim, esses formatos, eu adoro, vocês podem contar comigo, assim, eu vou brincar aqui com a IA aqui, uso o Cloud, se precisarem de outras coisas também eu vou testando aqui.